temos convicção de que a última palavra é tua, Senhor. Te agradecemos e cremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, já entregou para o teu servo, no Jonathan, meu Pai, o Senhor já entregou para ele a palavra do Senhor. Pai, assim como veio a palavra a Jeremias, assim como veio a palavra a Ezequiel, também veio a palavra para o Jonathan, Senhor. E eu creio, ó Pai, que teu nome será glorificado. Creio que as almas serão tocadas, as vidas, meu Pai, que estão sedentas neste lugar, serão saciadas. Assim nós cremos, ó Pai, no milagre da salvação, da transformação de vida, da libertação do pecado. Cremos, ó Pai, na cura, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos, ó Senhor, na libertação dos demoniados. Cremos, ó Pai, cremos no milagre e sinais nos céus e na terra. Cremos, ó Pai, que o Senhor enviou o teu único Filho. Cremos, meu Pai, e tomaremos posse da nossa vitória hoje. Usa o teu servo para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Toda Maria e com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos na casa do Senhor. Os irmãos por em pé, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 1 ao versículo de número 5. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, do versículo 1 ao versículo de número 5. 1, 2, 3. Sendo todos justificados pela fé, quem o faz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriando na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus. Abra também a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 7. Colossenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Colossenses está depois de Efésios, Filipenses. Vocês encontraram? Amém. Vamos ler versículos 5, 6 e 7 do capítulo 2. 1, 2, 3. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes firmados, crescendo em ação de graças. Amém? Podeis assentar, sente glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, que faz presente aqui nesta manhã. Eu vou pedir paciência aos irmãos, eu vou meio devagar, eu estou muito gripado, fazia tempo que eu não gripava desse jeito. Já tem mais de semana, nós estamos bem para a glória de Deus. Quero agradecer aos irmãos que oraram pelo trabalho com os adolescentes. Sábado vendemos 156 marmitex com os adolescentes, foi uma bênção. Deus abençoou poderosamente. Estamos correndo agora sexta, sábado e domingo. Estamos no congresso ali na Unadec, no Grande Tempo.
continue orando. Quero ver esses adolescentes sendo batizados no Espírito Santo, que o Senhor possa falar com eles lá no tempo poderosamente, que eles possam entender ainda mais qual é o propósito de Deus na vida deles, sejam tocados pela palavra de Deus e que possam entender o seu propósito, que Deus possa separar eles para serem levitas, para serem pastores, para serem esposas de pastores, missionários, mas isso precisa brotar dentro deles, precisa nascer esse desejo dentro deles, e nós estamos caminhando nesse sentido, para guiá-los, para poder entender o que é o amor de Deus. Eles já estão participando de cultos, nós fazemos nas quinta-feiras, culto nos lares deles mesmos, e daí eles vão lá e eles louvam, estamos começando a preparar eles para pregarem a palavra, estão avantes. Quinta-feira agora estava chovendo, frio, aquele tempo querendo virar, e a gente pensou, será que vamos cancelar ou não? Aí mandamos mensagem para a mãe do adolescente, a senhora quer por causa da chuva, a gente não conhecia a casa, só quer que cancele? Não, pode vir. Chegamos aqui, já tinha adolescentes que vieram nos carros e vieram na chuva, e a gente foi lá e participou da obra, foi uma bênção. Então Deus tem trabalhado na vida deles de pouco a pouco, e continuará trabalhando. Então eu peço a oração da igreja por esse favor, também pelo meu favor e favor da minha esposa. Nós estamos trabalhando afinco, só que aquele tem dificuldade de saúde. Domingo, a gente começa a trabalhar na sexta, e sexta, sábado, domingo é alavancado no serviço na igreja. Mas quando chega na segunda, ela vai à lona, passou a segunda inteira dormindo, descansando, para poder se recompor. Eu peço a oração à igreja que Deus possa restaurar a saúde daquele, ela precisa, que o Senhor possa trabalhar na vida dela. Irmãos, eu quero falar hoje com os irmãos, porque Deus colocou no meu coração ontem, sobre perseverança. Porque a gente precisa perseverar em tudo que vamos fazer. Iniciar alguma coisa é muito fácil. Dar start em alguma coisa é muito fácil. Eu vou fazer uma determinada empreitada e começo ela. É muito tranquilo. Eu vou abrir uma empresa, procuro um salãozinho, alugo, começo a procurar uma fachada, mas e caminhar com isso até o final, que é o objetivo, é muito difícil. Então, para meus irmãos terem uma ideia, dentro do Brasil, a maior parte das empresas fecham antes de 2 anos de vida. Muitas pessoas também dentro da igreja, eu fico observando e olhando a vida cristã, e às vezes alguém chega na igreja com vontade, com desejo até, e a gente vê que começa a 1000 por hora. E eu, como já estou na igreja há alguns dias, eu fico olhando, pedindo a Deus misericórdia, porque começa muito alavancado, mas logo depois desiste. E a gente vê outros que vão devagarzinho. Ninguém dá muito crédito, ninguém acha que vai dar certo, mas passa 1 ano, passa 2, passa 3, e quando você vê, faz tempo que está aqui já. Então não é o como fazer, mas é o perseverar. E muitas vezes nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente fica olhando para a vida do outro e achando que o outro está alavancado, e a gente precisa alavancar logo de início também. Mas para isso eu preciso ter uma certa estrutura, para que eu não vá e no meio do caminho eu desista. Eu não posso começar algo e depois parar, a não ser que Deus mande. Se Deus mandar parar, a gente obedece, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas se Deus colocou algo no teu coração para fazer, faça-o, mas faça-o com perseverança. Paulo vai dizer algo especial na carta aos Romanos, dizendo, Paulo escreve umas coisas que a gente na carne não entende, irmãos. Ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se perguntar para os irmãos ou para mim mesmo, quem que fica alegre nas tribulações? Quem vai se gloriar nas tribulações? São poucos. Mas Paulo entendia o propósito que Deus tinha na vida dele através de uma tribulação, através de uma dificuldade.
Paulo, quando estava passando por uma dificuldade, ele não pensava assim: Deus está judiando de mim, Deus está me maltratando, o que eu fiz para merecer isso? De maneira alguma. Paulo parava e pensava: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar no meio dessa tribulação, no meio dessa dificuldade? O que o Senhor quer comigo nessa situação? E ele vai continuar o versículo dizendo assim: porque sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo entendia que cada vez que ele passava por um problema, quando ele chegasse lá na frente, que ele encontrasse com o mesmo problema, ele já sabia como resolver. Ele já tinha a paciência de passar por aquele momento. Aquela paciência ia gerar nele a experiência. Irmãos, quando eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, e daí ia lá e cortava o cano de cobre, fazia a flange, fazia todo o processo, e eu esquecia de colocar a porca, a flange, que ia dar aperto, e eu perdia todo o trabalho. Eu tinha que fazer de novo. Aí eu comecei a ficar esperto. Quando eu pegava o cano, antes de eu colocar a ferramenta lá no cano de cobre, eu já procurava a porquinha, porque por algumas vezes eu tive que desmanchar o serviço para poder fazer de novo. Na elétrica, a mesma coisa. Passava um fio, 2 fios por um lugar difícil, por um duto difícil, e esquecia que tinha que passar um outro fio. Então, quando a gente ia fazer o serviço pela segunda, terceira vez, você já lembrava do problema que você teve lá atrás, da perda de tempo, do esforço que você gastou, e agora parava e pensava: não vou mais errar. Na nossa vida espiritual também não é assim. Quantas vezes nós queremos fazer algo para o Senhor, e quando estamos fazendo algo para Deus, vem uma certa tribulação em meio àquilo, e a gente quer ficar desesperado, quer até desistir. Mas se tivermos a paciência, se tivermos a perseverança de continuarmos, vamos vencer esse primeiro momento, essa falta de experiência. Vamos adquirir experiência na tribulação. E daí, quando você vai dando mais alguns passos na fé, você vai executar a mesma tarefa de novo, que vem aquele problema, você fala: esse eu não caio mais. Agora eu já sei como resolver esse problema. Fico tranquilo, fico calmo, porque eu sei que é assim mesmo. E daí você vai trabalhando e vai vencendo em Cristo Jesus. Não podemos de maneira nenhuma desistir. O Senhor não nos chamou para iniciarmos e parar. O Senhor nos chamou para andarmos e sermos vitoriosos. Mas a nossa vitória não está no início. A nossa vitória está no final. Já conversei com pastores e que pegavam igrejas abençoadíssimas, igrejas cheias, repletas, e a gente falava para ele assim: pastor, agora o senhor está bem, né? Agora o senhor venceu, porque o senhor pegou a igreja cheia, lotada. Ele falou: isso aqui é fácil, isso aqui é tranquilo. A minha vitória está quando eu sair daqui, se essa igreja vai continuar cheia, lotada, abençoada, da maneira que ela está. Porque receber ela abençoada é muito fácil. O difícil é manter ela abençoada, manter ela com quantidade de membros e fazer ela alavancar, aumentar de proporção. Então eles entendem que a vitória está no final, quando eles vão entregar aquela chave daquela igreja para um outro pastor, e não é quando eles recebem a igreja. Então, na nossa vida espiritual, quando a gente recebe dentro da igreja um cargo, é muito bom, mas a nossa vitória não está em receber o cargo. A nossa vitória está quando formos entregar o cargo. O que fizemos com ele? O que trabalhamos com esses talentos que Deus nos deu? Granjeamos e multiplicamos? A nossa vitória está no final. Mas muitas das vezes não temos essas características que Paulo colocou aqui. Não conseguimos ter a paciência para adquirirmos a experiência. E essa experiência que vai nos trazer a esperança. Mas a gente está andando em dias em que as pessoas estão perdendo tudo muito rápido. Tem muita vontade de começar,
mas pouca força para continuar. Mas nessa manhã o Senhor vem falar comigo, e vem falar com a igreja, e eu e você precisamos continuar naquilo que Deus nos colocou. Essa semana eu estava vendo alguma coisa na internet, e eu não consigo lembrar quem falou, mas era uma pessoa famosa desses youtubers, e ele estava zombando da palavra de Deus. De que maneira? Ele estava falando sobre relacionamento, e ele estava falando assim: você começa a namorar alguém, se não der certo, você troca, e pega outro, e troca, e pega outro, e troca. A Bíblia não está escrita assim que amar o próximo como assim mesmo? Então você vai chamando o próximo, e vai chamando o próximo, distorcendo a palavra e zombando da palavra de Deus. Mas quantos estão seguindo exatamente esses conselhos? Começa um relacionamento, hoje ama, amanhã odeia. Não tem como. Quantos casamentos que hoje estão ruindo, e a gente começa a olhar para trás e ver que não era assim. Se lá atrás não era assim, por que hoje está tão diferente? Mas eu começo a olhar para os casais lá atrás, passavam por muitas dificuldades, mas não abriam mão um do outro, perseveravam, suportavam, aguentavam muito mais coisas do que a gente aguenta hoje. Hoje fez qualquer raivinha, a gente já quer largar. Se eu estivesse só, estava melhor do que estou. Mas outrora não era assim. As mulheres de antigamente, elas tinham um pensamento muito diferente, que era um pensamento voltado realmente à família, a criar os seus filhos, a ver eles bem, educá-los bem. É difícil da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos pessoas pensar mais em si mesmo. Se não está bom para mim, então não tem importância dos demais. Mas não é isso que Paulo ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos desistir do nosso casamento. Não podemos desistir dos nossos projetos que Deus colocou em nossas vidas. Thomas Edison, quando estava tentando descobrir a lâmpada, construir a lâmpada, o jornalista perguntou para ele assim: olha, você já fez mais de 1000 protótipos, como que é fracassar 1000 vezes? Aí ele virou para o jornalista e falou assim: eu nunca fracassei. Aí o jornalista falou assim: mas como nunca? Você fez mais de 1000 protótipos e nenhum funcionou? Ele falou: eu descobri 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada, mas eu nunca fracassei. Nós precisamos entender, irmãos, que alguma coisa, quando começa a dar errado, não é porque Deus quer que você pare, é porque Deus quer que você encontre a maneira certa. Deus quer que você faça da maneira correta, para que quando você estiver lá na frente, aquilo te ajude muito mais. Eu vejo pessoas dentro da igreja passando por grandes lutas. A gente que trabalha com casais e ajuda um, ajuda o outro. Eu vejo pessoas passando por grandes tribulações. Mas quando eu vou ver lá no cerne do problema, são quase os mesmos. O motivo são quase os mesmos, só vem com uma roupagem diferente. Mas aí quando a gente ajuda um, a gente chega lá e vê o outro, a gente fala: então é daquele jeito. Agora está mais fácil de ajudar esse, porque eu já aprendi com o outro. Aí a gente vai lá e tem uma palavra mais fácil, mais rápida. Grandes tribulações que já passei na minha vida, hoje quando eu vejo alguém passando, eu tenho condições de dizer assim: calma, fica tranquilo, vai dar certo. Por que vai dar certo? Não, porque eu já passei por isso lá atrás, e aconteceu do jeito que está acontecendo na sua vida. Mas o Senhor me deu graça, me deu vitória, vai te dar também. Você está passando por isso, isso e isso, não é? Falei: pois é, você vai vencer assim, 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 porque eu venci, porque eu fiz assim, assim, assim. Então a tribulação que eu e você passamos não é para nos fazer parar, é para nos dar experiências, para nos trazer esperança, para que possamos andar firmes na presença de Deus e ajudar os outros a se firmarem na presença de Deus. Paulo estava dizendo isso aos romanos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, eu e você já pregamos aqui, temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ele não nos deixa confusos.
Peça orientação para Deus do que Ele pode fazer. Essa semana eu estava conversando com um dos professores dos cursos que eu estou fazendo, e aí ele explicando, dando aula, e falando para a gente, falou quantas vezes dentro dessa profissão que a gente está, que as coisas não iam dando certo, e ele sentava na beira da piscina e chorava, e falava, deu tudo errado hoje. Deus, o que é para eu fazer? É para eu parar ou é para eu continuar? Aí passava mais um dia, no outro dia ele voltava lá, ia executar as tarefas, dava tudo errado de novo. Aí ele voltava lá para a beira da piscina. Vai dar certo ou não vai dar? É para parar ou é para desistir? E buscava de Deus resposta. Não parou, não desistiu. Já está há mais de 10 anos na profissão e hoje colhe os frutos. O problema é que nós queremos hoje plantar hoje e colher o fruto amanhã. E quem trabalhou com agricultura sabe que não funciona assim. Você planta, tem que esperar o tempo determinado daquilo que você plantou. Se é uma árvore, pé de jaca, não vai colher jaca com 2 dias de plantação. Com 6 meses, vai ter um tempo determinado para que essa árvore cresça, para que ela floresça, para que dê o fruto. E quanto de nós, às vezes queremos dar fruto dentro da casa de Deus, e às vezes a gente quer começar hoje e amanhã ser um grande pregador, quer começar hoje e amanhã ser uma grande levita, quer começar hoje e amanhã ser líder de um grande conjunto, mas esquece que tem que passar por um processo. E esse processo muitas das vezes não é fácil, é um processo árduo. Ser um grande pregador vai alimentar da palavra de Deus, vai orar, buscar do Espírito Santo. Quer ser uma grande levita, vai louvar, vai ensaiar, vai buscar, preparar a voz. Tem um processo para isso. Orar para que Deus te use no louvor, para que não fique apenas como uma reprodutora de som aqui na frente, um reprodutor de som, mas que seja alguém que quando você abrir a tua boca para louvar, o Espírito Santo toque essa pessoa. Que o Espírito Santo conduz a palavra que você vai falar. Mas para isso existe um processo, e muitas das vezes nós não queremos passar por um processo. Quer ser um grande líder? Só Jesus sabe. Irmão, liderar pessoas é uma coisa maravilhosa, não é ruim, mas dá trabalho. São cabeças diferentes. Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa responde a um estímulo de maneira diferente. Mas é por causa disso, que não é tudo conforme eu quero, tudo formatado do jeito que eu quero, eu não posso desistir. Eu tenho que buscar de Deus o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Paulo tinha tanta convicção disso, que lá em Colossenses ele estava explicando para os irmãos de Colossos, que mesmo ele estando ausente, mas que aqueles irmãos deviam estar arraigados e edificados nele em quem Cristo, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, crescendo em ação de graça. Precisamos crescer na obra de Deus, precisamos avançar na obra de Deus, mas nós estamos em uma maratona, e daí, quem que vai, Anderson, na maratona de mochila nas costas? Quem vai correr uma maratona de uma roupa pesada? Vai leve, vai sem carga. Mas muitas das vezes, pastor, a gente quer correr essa maratona, que é o Evangelho, mas queremos andar com a mochila da falta de perdão. Queremos andar com a mochila do eu, do ego. E aí por isso que fica tão pesado fazer a obra. Por isso que fica tão pesado e parece que não vai dar certo. E o cansaço vem chegando de maneira tão forte que a gente quer desistir. Mas se a gente começar a arrancar esses pesos, essas coisas que nos travam, começar a perdoar mais, orar mais, jejuar mais, tirando todas essas coisas da carne que nos prende, nossa vida espiritual vai ser diferente.
Irmão, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. E tem dia que eu tenho vontade de desistir de tudo. Fique tranquilo, isso é normal. O que você não pode fazer é aceitar isso na sua vida. Por que normal? Quem foi Elias, irmãos? Elias foi um homem escolhido por Deus, profeta, que orava, fogo do céu caía, que orava e chuva cessava. Mas chegou um dia em que ele achou que para ele estava bom, desanimou, não conseguiu perseverar. A Bíblia vai dizer que ele deita, pedindo a morte. Deus é misericordioso, mandou lá para ele pão e água, acorda ele, manda ele comer, manda ele beber. A Bíblia diz que ele come, bebe e volta a dormir. Esse sono quer dizer de desânimo, quer dizer de cansaço, quer dizer de querer parar. A Bíblia diz que novamente o Senhor acorda ele come e bebe de novo. Aí a Bíblia vai dizer que ele anda 40 dias e 40 noites para fazer algo que Deus tinha chamado ele. Mas quando ele anda 40 dias e 40 noites, a Bíblia não diz que ele vai realizar este algo. A Bíblia vai dizer que ele entra na caverna e se esconde, porque ele estava desanimado, ele estava frustrado, ele estava com medo, não estava conseguindo adquirir experiência no meio da tribulação que ele estava passando. A Bíblia vai dizer que Deus vai lá e fala com ele de novo, se mostra a ele nessa caverna, pede para ele sair de dentro, que ele não era o lugar dele. E Deus, vendo que ele estava tão desanimado, vai dizer para ele assim: então tá bom, já que você acha que não tem mais jeito para você, vai lá e unge Eliseu no seu lugar como profeta. E depois Deus o leva e um redemoinho. O que eu quero dizer com isso? O desânimo, ele vai querer bater a nossa porta. Quem nunca não diz assim: ah, eu vou parar com esse negócio, está dando certo não, eu só faço, e nada vai para frente. Eu tento, e ninguém me ouve. Quem nunca? Mas não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus é que no meio da tribulação a gente aprenda com Ele. No meio da luta, da batalha, a gente aprenda com Ele. Quer ver estratégias de Deus, irmãos? A Bíblia vai dizer que Josué estava lá no campo de batalha, lutando. Moisés estava lá em cima no monte com as mãos erguidas. E quando a mão de Moisés estava para cima, o que acontecia com o povo de Deus? Vencia. Quando a mão de Moisés cansava e ele abaixava, o povo perdia, estava perecendo no meio da batalha. Dois que estavam ao lado dele falaram: então tem um mistério aí, ele precisa ficar com a mão para cima. Se ele precisa ficar com a mão para cima e ele está cansado, vamos fazer o seguinte: pegaram uma pedra, colocaram ele sentado, os outros dois segurou o braço para cima, cada um segurou um braço de um jeito. O que eu consigo aprender com isso? Que Deus vai nos dar a estratégia para passar pela batalha. Deus não queria que Moisés cansasse, baixasse o braço e o povo perdesse. Mas Deus deu estratégia para eles resolverem aquele problema. E ele ficou com a mão erguida e o povo venceu a batalha. Então eu e você vamos andar arvorando pendões, dizendo: o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é aquele que está na minha vida. O Senhor é aquele que vai me dar a vitória. O Senhor é aquele que vai me fortalecer, vai me dar estratégia, e eu não vou desistir. É Deus que vai me dar a vitória. Nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos ver Paulo, irmãos, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus, Romanos 8. Nada pode nos separar. Por que nós vemos muitas das vezes tantas pessoas desanimar e desistir dos caminhos do Senhor? É porque não entenderam a essência do que Deus quer com ela. Se você está passando por grandes lutas, grandes pelejas, grandes afrontas, o inimigo está se levantando contra a sua vida, fique tranquilo. Você não serve ao inimigo, você serve a Deus. E Deus já venceu o inimigo faz muito tempo. Ele é um derrotado e eu e você somos vitoriosos.
na presença do Senhor. Nós vamos ver exemplos de perseverança na vida de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente e veio à falência em quantas décadas? Quanto tempo foi que Jó, o homem mais rico do Oriente, quebrou? Quantas décadas? Um dia. Amanheceu, estava tudo bem. Tudo bem. Família, bem. Finanças, bem. Tudo bem. Mas aí agora, sem saber de nada, ele entrou num propósito de Deus. Porque quando Satanás se apresentou perante Deus, o Senhor deu testemunho da vida de Jó. Falou assim, ó, viste o meu servo Jó? Satanás, astuto como é, falou para Deus assim, mas ele te serve, porque tem tudo, é rico, o Senhor encheu eles de bênção, querendo dizer para Deus que nós só servimos a Deus quando nós estamos com o bolso cheio. Só servimos a Deus quando estamos na bênção. Aí Deus falou para ele assim, então vai lá e toca, senão ele toca a vida. E dentro de um dia, irmãos, aquele homem perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, ficou sem nada. Mas aonde foi, ou aonde é que está escrito na Bíblia, que Jó desistiu de servir ao Senhor? Ele perseverou. E eu e você vamos perseverar. As tribulações que eu e você passamos são apenas e somente apenas para glorificarmos o nome de Deus, para que os outros olhem e digam assim, olha, está moído, mas continua servindo a Deus. Está arrebentado, mas continua servindo a Deus. Não desistiu, não parou, não desanimou. O cansaço não venceu, a tribulação não venceu. Agora o inimigo ainda, insatisfeito, volta na presença de Deus e fala assim, Jó te serve porque ainda é confiado na saúde. E o homem dá tudo pela saúde. Mas o Senhor permite mais uma vez outra pancada na vida de Jó. O inimigo volta lá e tira-lhe a saúde. De maneira que aquele homem ficou e todos o abandonaram. A sua esposa chega para ele e fala assim, abandona esse Deus seu aí e morre, porque tem jeito mais não. Mas eu não vejo Jó reclamar da situação que Deus colocou ele de maneira nenhuma. Ele reclamou de si mesmo, mas nunca disse que iria desistir de Deus. Porque eu vou ver Jó dizendo assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Ei, parece que você vai morrer, mas não vai não. Você tem um Redentor, você tem Cristo Jesus, que entregou a vida dele na cruz do Calvário por nós, e no momento certo, Ele vai nos tirar de dentro dessa tribulação. No momento certo, Ele vai tirar a vitória que você espera, mas você precisa adquirir com Deus experiência. Você precisa aprender com Ele no meio dessa tribulação. Então, se você está passando, peça logo a Deus, Senhor, o que eu preciso aprender, para que você aprenda logo e saia dessa situação. Deus quer te dar vitória, e vai te dar vitória, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus, senão não vai. Eu fico pensando, Noé, naquela época não tinha motosserra da Skill, naquela época não tinha trator para ir lá e segurar a árvore e já cortar, e cortar no tamanho que quer, com o tamanho e a espessura correta. Mas Deus chega para Noé e manda ele construir uma arca de 3 andares, para colocar muitos animais lá dentro e convidar a todos. E Noé começa, não sei se com machado, não sei com um serrote, mas sei que Noé começa uma obra de Deus. E aquela obra não ficou pronta no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Aquela obra demorou muito tempo. Demandou
de Noé muito esforço. Noé passou por muita zombaria, porque naquela época não chovia. E como agora ele está dizendo que vai vir um dilúvio, está construindo uma arca, e muitos zombaram de Noé. Mas Noé não estava preocupado com o que os outros falavam dele, mas estava preocupado com o chamado de Deus na vida dele, com o projeto que Deus entregou na mão dele, para que ele executasse. E ele foi fiel ao projeto. E sendo fiel àquele projeto, ele alcançou salvação para a sua vida e para a sua família. Eu quero te dizer nesta manhã que se eu e você fomos fiéis aos projetos de Deus, o Senhor vai cuidar da nossa vida, o Senhor vai cuidar dos nossos, o Senhor vai alcançá-los, resgatá-los e trazer para a sua casa. Então somente não desista do projeto que Deus entregou na sua mão. Não desanime, não pare, não perca as forças. Clame ao Senhor e Ele vai te renovar, Ele vai te ajudar. Quando Pedro estava afundando, falou: Senhor, socorre. O Senhor foi lá e ergueu ele. Pedro era um cabaretado, gosto demais de Pedro. Chegar no céu e dar um abraço gostoso nele. Foi o único que saiu dentro do barco. Os outros ficou gritando: fantasma, fantasma. Ele falou, Jesus falou: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou: então vem. E ele foi. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele começou a afundar. Mas aí rapidamente ele voltou os olhos para Cristo e falou: Senhor, socorre. E o Senhor levantou ele pelas mãos. Quero te dizer uma coisa: se os ventos desta vida têm soprado contra você e te fez tirar o foco de Cristo, volte o foco logo para Jesus nesta manhã. Comece a clamar ao Senhor nesta manhã e o Senhor vai te dar vitória, porque o Senhor te chamou para vencer. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que vai nos dar vitória. Mas precisamos ter paciência para esperarmos no Senhor, para que essa paciência nos dê experiência, e essa experiência venha nos dar esperança em Cristo Jesus. Para que quando você estiver passando pelos processos, você diga assim: eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele já me moeu e já me deu vitória. Eu estou aqui de novo, mas o Senhor vai me dar vitória de novo, porque o Senhor é aquele que me escolheu. Louvado seja o Senhor Jesus. Em Mateus 10:22 está dizendo assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é até a metade do caminho, não é 95% do caminho, é até o fim. O Senhor conta comigo e com você até o fim. Nós precisamos perseverar, irmãos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Estava morrendo, 12 anos sangrando, já tinha gastado tudo que tinha, estava se esvaindo, mas ela nunca desistiu, sempre procurou uma opção. E quando ela escutou falar de Jesus, ela falou assim: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela foi lá e alcançou a cura, mesmo com toda a dificuldade, ela alcançou a vitória. Se nós vamos ver aquela mulher cananeia, chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, socorre, minha filha está tremendamente endemoniada. E o Senhor falava para ela assim: olha, eu vim para os filhos de Israel, não é lícito que eu dê os pães que é para os filhos dos cachorrinhos. Aquela mulher podia se sentir ofendida, triste, achar que não tinha jeito para ela, virar as costas e ir embora. Mas a atitude dela foi diferente. Ela falou: eu sei, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Ela se colocou na posição de humilhada, mas o Senhor a exaltou e deu para ela a vitória que ela tanto esperava. Não pense em você, porque você não está no local de destaque, você é um rejeitado. Não pense em você, porque você está passando por grandes tribulações e aquelas pessoas que você imaginava que poderiam te ajudar, sejam na família, sejam políticos, sejam empresários,
sejam amigos, seja até dentro da igreja. Você olha e fala, não, mas fulano podia me ajudar e não quer me ajudar. Não se entristeça com isso. É Deus na sua vida, dizendo assim que você depende dele. É Ele que vai te dar a vitória. É Ele que quer mostrar para você o quão poderoso Ele é na sua vida. Então persevere em buscar ao Senhor. Busca Ele em todos os momentos. Fale com Ele e Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar forças. Você vai alcançar essa experiência tão necessária para a sua vida cristã. E Deus vai te usar poderosamente sobre a face da terra. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor?